Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade. É um prazer estar com vocês, é um prazer tê-los aqui no nosso canal. O nosso bate-papo de hoje é um bate-papo sobre a oração. E é interessante porque nós às vezes negligenciamos um pouco, né? Nós não levamos muito em conta a importância da oração. E de um ponto de vista muito pessoal, com o tempo nós vamos descobrindo, né, porque com a idade nós passamos por mais crises, por momentos de dificuldade, e com o tempo nós descobrimos o significado, o poder, né, que tem a oração. Se nós fôssemos definir a oração, nós poderíamos dizer orar é simplesmente se colocar em comunhão, em contato com Deus, né? É o uso do pensamento, da emoção e do sentimento combinados para que a gente possa se dirigir a Deus. Isso falando parece simples, né? Mas não é tão simples assim. É uma coisa que exige disciplina, exige treino e a oração ela, para aqueles que a praticam, né, nós descobrimos que ela tem um poder imenso. E nós vamos falar hoje, né, um pouco disso tudo, de modo a que a gente possa também dar dicas de técnicas de oração, de quais são as condições, né, para que a gente possa utilizar esse recurso de um modo inteligente, de um modo correto, né? Bom, a oração, então, é simplesmente uma questão de frequência, né? Nós nos colocamos. Imagine que você seja um rádio, né? Mas um rádio amador. Você pode tanto emitir quanto receber. Então, é isso, né? O nosso cérebro, a nossa alma, o nosso pensamento. Nós temos a capacidade de enviar e a capacidade de receber. Isso faz com que nós tenhamos que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o pensamento já está mais que provado, né, pela ciência, ele age à distância, sobre objetos e sobre pessoas, né? Isso tem pesquisas que já mostram isso. Então, uma pessoa está pensando na outra e de repente a pessoa chega, o telefone toca e você fala, poxa, estava pensando em você. Né? Então, mesmo que as pessoas não nem sempre sintam, né? Porque se a pessoa não está na frequência ou não tem nenhum interesse naquele que está pensando, né? Ela não recebe certamente. Mas pensamento é uma força poderosíssima. Acontece que na oração nós queremos entrar em contato com as faixas mais refinadas da frequência, né, espiritual. Nós queremos entrar nas altas frequências. E altas frequências requerem energia. Mas essa energia não é a energia, essa energia é a energia que vem das nossas emoções, dos nossos sentimentos e que vem dos nossos pensamentos. Então, orar é uma combinação desses fatores, né? É pensar corretamente, na direção certa, é manter o pensamento, é não desviar o pensamento. Então, por isso exige disciplina. E é juntar a isso o sentimento e a emoção. O sentimento está na área, né, do cérebro, que é mais recente na evolução humana. E a emoção está na base, né, das nossas emoções, da estrutura primal, né, animal que tem no ser humano. Então, a combinação dessas três coisas, em uníssono, né, no mesmo sentido, com a mesma força, na mesma direção, pode produzir efeitos extremamente positivos. Agora, vamos dar um exemplo, né? O sentimento, por exemplo, é uma coisa refinada, né? O sentimento de adoração, de respeito, de beleza, de carinho por um filho, um pai. Então, o sentimento é algo que está numa faixa mais nobre. A emoção é mais primal, né? É aquela primeira reação que nós temos diante das coisas. Agora, imagine que você está pensando corretamente, sentindo corretamente. Você diz, Senhor, eu estou aqui, né, eu estou orando. Você coloca o seu sentimento naquilo, né? Eu tenho respeito por ti, eu estou aqui humildemente diante da tua presença. Mas você tem uma emoção, por exemplo, você cresceu ouvindo que você não merece, que você é feio, que você é burro. E aí você tem uma autodepreciação, né? E você coloca isso sem querer na sua prece. Então, lógico que Deus te ouve, lógico que Deus pode te atender,
mas você próprio bloqueia uma parte da ajuda porque há aglomerados emocionais na sua estrutura, né, espiritual que complicam e que dificultam isso. Então, o truque é o seguinte: quando você orar, se houver emoções negativas, transforme-as em positivas. Você diz: Senhor, eu não me sinto digno de orar. Mas, Senhor, tenha piedade. Mesmo assim eu oro, mesmo não sendo e não me sentindo digno. Né? Então você usa algo que foi colocado e plantado em você negativamente e aos poucos você vai com a própria oração trabalhando, né, essas emoções negativas. Agora, a oração, ela tem uma série de efeitos, né? Ela pode agir primeiro como uma pólice de seguros, né? Por exemplo, antes das crises, porque depois que chegam as crises já é um outro setor, né? A oração vai ter uma outra finalidade. Mas antes das crises, você pode agir e começar a orar. Mas orar para valer, quando nós falamos orar, é orar para valer, é entender que a oração é uma ferramenta extremamente poderosa, realmente poderosa, né, para que a gente possa adentrar essas faixas positivas da vida, né, para que a gente possa melhorar a nossa intuição. A oração nos ajuda a evitar as monoideias, né, aquelas ideias que vão se implantando na nossa cabeça devagarzinho. Por exemplo, tem muita gente que chega ao suicídio, mas começa com um pensamentozinho. E esse pensamentozinho, nós espíritas acreditamos na influência de espíritos que não são bons, né? Assim como também acreditamos na influência dos bons. No catolicismo eles vão chamar isso da influência do diabo, por que não, né? Quem leva uma pessoa ao suicídio está agindo em nome do quê, né? Seja como for, as coisas são colocadas dentro de nós como âncoras, nós não percebemos. Uma vez que a âncora foi colocada, eles têm como colocar mais coisas. Então a pessoa começa com um pensamento: essa vida não vale a pena. Essa vida não vale a pena. Isso é uma droga, essa vida. E essa âncora começa, né? Aquela monoideia começa a se repetir. Então, muito cuidado. Okay? Muito cuidado com ideias repetitivas e que não tenham um conteúdo positivo. Isso pode ser extremamente perigoso. Agora, como nós nos libertamos disso? Oração. A oração é o meio mais seguro, é a ferramenta mais eficaz para isso. Então, libertar das monoideias, da obsessão, nos libertar e facilitar a intuição, né? Nós temos que resolver problemas, decidir coisas no trabalho, na vida, com a família. Se você está em oração, você entra nas faixas positivas e aí Deus tem como te enviar soluções. Mas se você não está orando, né, fica difícil. Como é que você recebe intuição? Deus está agindo o tempo todo, né? Então a oração, ela é esse meio maravilhoso de sentir a energia divina na nossa vida, de sentir que nós não estamos sós. Isso é maravilhoso, né? Quantas vezes a gente se sente só, mas no momento que você ora, você percebe, né? Você sente os teus anjos da guarda, os teus espíritos protetores, você sente que nós não estamos caminhando sozinhos, né? Deus nos ouve, mas é preciso falar com Ele, né? Ele não tem como vir e cutucar na nossa cabeça, né? Dar uma batidinha e falar: estou aqui. Ele nos deixa livres, né? O livre-arbítrio funciona o tempo todo. Então, como é que a gente faz para orar, né? Bom, a técnica mais eficaz é a técnica de fazer a oração espontaneamente. No Espiritismo nós aprendemos isso. Faça a oração espontaneamente, com o seu sentimento, com as suas palavras, que sejam as mais simples possíveis, não tem problema, com as suas emoções. Mas, se você está vivendo um período de crise, aí você tem que apelar, né, meu amigo? Você tem que apelar. E o que significa isso? A crise pode ser tão forte que você não se sinta sequer em condições de se concentrar para orar.
Então, nesse momento, nós temos que apelar. Por exemplo, ore o Pai Nosso e repita-o até que você sinta. Ore uma Ave Maria, ore 30 Ave Marias. Né? Nesse quesito, os católicos têm uma vantagem, né? Aqueles que se habituam a orar o terço e que oram com sentimento, emoção e pensamento corretos, estão usando uma ferramenta extremamente poderosa, né? Mas nós espíritas não temos problema nenhum, né? Em períodos que eu tive dificuldade de me concentrar, eu usava o terço, porque aquilo te obriga a seguir uma sequência, né? Tem espírita aí que talvez vai arrepiar o cabelo, né, dizendo, meu Deus, ele está misturando tudo, esse sujeito. Não estou misturando nada. São técnicas, né? São recursos. Por exemplo, uma das coisas que eu fazia nos momentos que eu não estava concentrado o suficiente, ou começava a orar, o pensamento e ir embora. Você está tão perturbado emocionalmente que você não consegue se aquietar, porque você já está vivendo uma crise. Bom, eu pegava um livro, por exemplo, de mensagens de Emmanuel ou de André Luiz, e eu lia uma página em voz alta, lia outra em voz alta, lia outra em voz alta, até que a tranquilidade vai se estabelecendo e tranquilamente eu ia entrando num estado de quietude que me permitia orar. Então, há muitos recursos, né? Nós temos muitos recursos, há muitas técnicas, mas há técnicas que devem ser usadas no dia a dia, e aí a oração vai funcionar como uma apólice de seguro, né? Que te protege nos momentos de crise, porque quando chega a crise você está tão habituado a orar, a entrar em comunhão com Deus, a sentir essa energia, essa doçura, essa inspiração, né, essa tranquilidade que cai, né, sobre nós e que vai pacificando o coração, a alma, o pensamento. E você já se habituou a isso. Então, no momento de crise, você consegue, né? Você é aquela pessoa que quem está do lado vai dizer: Meu Deus, como é que você consegue ficar tranquilo nessa hora, né? E você já se habituou a estar na presença de Deus. Mas se é um momento de crise e você não aprendeu, não fez esse seguro, né, preventivo da oração de todos os dias, ore a si mesmo, né? Ore. Mergulhe na oração, repita 300 vezes se for necessárias, até que o seu pensamento esteja tranquilo e você consiga entrar nas frequências mais elevadas, né? Na verdade, meus amigos, nós poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre a oração, né? Oração e meditação, oração e decisão. Há uma conexão da oração com todos os aspectos da nossa vida, né? Mas isso levaria muito tempo e nós nos propomos aqui a fazer vídeos com no máximo 15 minutos, né? Então, em outras oportunidades, nós podemos voltar ao assunto e discutir outras questões relacionadas com oração, ok? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e são sempre todos muito bem-vindos, né? Obrigado pela sua assistência e que Deus nos abençoe a todos, abençoe o seu lar, abençoe a sua família e que nós possamos juntos, né, desenvolver essa capacidade de orar e de entrar em comunhão com Deus e com os bons espíritos. Muita paz, muita tranquilidade a todos vocês.